2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos falar desse texto hoje aqui, até o verso 17, mas não vamos ler tudo, né? Para nós ganharmos o nosso tempo com a exposição da palavra do Senhor. Mas somente lendo aqui o verso 1 até o verso 5, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação, da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amém? Os irmãos podem assentar. Hoje nós vamos, irmãos, falar sobre um assunto que é um tema que a igreja está perdendo de vista. Como nós temos falado desde o início, na ceia do Senhor, também foi lido aqui pelo presbítero Alex em Tiago. É algo que a igreja praticamente está perdendo de vista, que nós vamos falar sobre alguns motivos que nós temos, que a Bíblia está nos dando aqui neste capítulo, para gastar o nosso velho corpo, que é o corpo humano, no Evangelho, e gemer pelo corpo de glória. Duas coisas que a igreja não está fazendo. A igreja não está gastando o seu corpo na pregação do Evangelho e nem está gemendo pelo corpo de glória. Obviamente, uma é consequência da outra. Porque se eu prego o Evangelho a ponto de entregar o meu corpo, minha própria vida pelo Evangelho do Senhor, obviamente eu vou desejar um novo corpo. Mas se eu estou preocupado demais com as coisas dessa vida, dessa terra, né, nós começamos então a inverter. Não pregamos o Evangelho, gastamos nosso tempo cuidando do nosso corpo físico e não gememos pelo corpo de glória. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Nunca, talvez, tirando ali alguns séculos antes de Cristo, mesmo assim na Grécia, tirando essa época, nunca se ouviu na história da humanidade dizer quanto que uma geração de seres humanos idolatra o seu corpo físico como a nossa geração. A nossa geração é uma geração, eu já falei isso aqui, somólatra. A palavra soma vem do grego, quer dizer corpo. Somólatra quer dizer idolatra o corpo. Ela idolatra o seu próprio corpo físico. A nossa geração é assim. Mas o apóstolo Paulo aqui, desde o capítulo 3, quero que os irmãos prestem atenção nisto, porque eu vou situar você no contexto do capítulo 5, porque o capítulo 5 não começa aqui. Embora na nossa Bíblia está aí, capítulo 5 e tal, mas desde o capítulo 3, o apóstolo Paulo vem falando de um assunto: superioridade da nova aliança sobre a antiga. Os irmãos devem lembrar, não sei se você vai querer acompanhar com a sua Bíblia, mas eu não acho que seja necessário, porque não vamos ter tempo. Mas você deve lembrar, no capítulo 3, de um versículo que diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você lembra deste versículo? Você sabe o que as pessoas dizem sobre este versículo? Não, você não deve estudar, você não deve fazer seminário, porque a letra mata. Você deve depender do Espírito, porque o Espírito vivifica. Isso é uma das idiotices, uma das tolices que as pessoas têm falado usando a Bíblia. As pessoas falam muito mais coisas tolas usando a Bíblia, mas esta é uma das principais. Porque quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 6, está falando que a letra mata, mas o Espírito vivifica, basta você ler o capítulo 3 todo, e você vai ver que a letra que ele se refere é a lei de Moisés, é a antiga aliança.
E o Espírito que vivifica é a nova aliança. Quando ele diz a letra mata, ele está dizendo a lei de Moisés mata. Se você não cumprir a lei de Moisés, qual que é a sentença? Todo aquele que não cumprir estas coisas morrerá. É isso, a lei mata, porque a lei tem sua sentença. Mas o Espírito, ou seja, a nova aliança, que é o Evangelho, vivifica. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Portanto, desde o capítulo 3, Paulo está falando de um assunto, superioridade da nova aliança sobre a antiga. Não perca isso da sua mente. Porque se você perder isso, você não vai entender absolutamente nada do capítulo 5. Quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo se sente honrado. Vá prestando atenção, irmão. Quando chega no capítulo 4, Paulo escreve aos Coríntios que ele se sente honrado. E ele sempre se encoraja por ter sido escolhido por Deus como um dos ministros do seu evangelho. Olha só. No 3 ele fala assim, gente, Moisés era o cara da antiga aliança, mas na nova aliança somos nós. Nós somos superiores a Moisés. Ele chega a dizer isto. Ele diz, no verso 13, ele fala, não somos como Moisés, que colocava um véu. Né? Lá no capítulo 3, verso 13, ele fala isso. Nós não somos como Moisés, colocava um véu, para que os filhos de Israel não atentassem na glória daquilo que desvanecia. Então ele diz, nós temos recebido algo maior. Ele diz, o nosso rosto foi descoberto. Olha, a nova aliança, o evangelho é superior à lei, porque ela descobre o seu rosto, ela te revela Cristo. Plenamente ela te revela Cristo. E mais do que isso, verso 18, capítulo 3, ele fala que somos transformados de glória em glória até chegarmos à imagem do Senhor pelo poder do Espírito. Então isto significa que na nova aliança, no evangelho, o Espírito de Deus trabalha a sua vida para que você seja semelhante a Jesus. Coisa que a lei não fazia. É isso que Paulo está dizendo. Letra mata não é seminário, não. Letra mata não é você estudar, não. Letra mata, aliás, é por causa de não estudar que fala essas bobagens. A letra mata significa a lei de Moisés, a antiga aliança, ela mata. Mas a nova aliança, que é o evangelho, traz vida. E além de trazer vida, ela te transforma à semelhança de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Aí chega no capítulo 4 e fala assim, gente, eu me orgulho, não de mim, mas por Deus ter me chamado para ser um dos ministros da nova aliança. No capítulo 4 é essa ideia de Paulo. Ele fala isso daí, mas só que ele chama atenção para um detalhe. No capítulo 4, verso 7, ele diz, só que este tesouro que nós temos, que é de pregar o evangelho, está em vaso de barro. Aqui no verso 7 do capítulo 4 é que Paulo começa a falar da fragilidade do nosso corpo físico. É aqui no 4:7 que ele começa a falar que nosso corpo é fraco. É como se ele estivesse dizendo assim, irmãos, nós não somos dignos de Deus ter nos dado o evangelho. Porque o evangelho é um tesouro. Olha em verso 7, tesouro. O evangelho é um tesouro, mas ele está aqui dentro de um vaso de barro, que é meu corpo. Paulo está dizendo, eu não sou digno de pregar o evangelho, porque o meu corpo físico, que vai perecer, ele não está ao nível do evangelho, ele não tem correspondência com o evangelho, ele é muito inferior. O evangelho é muito superior ao meu corpo físico. Por isso ele fala, o tesouro em vaso de barro. O tesouro em vaso de barro é o evangelho dentro do crente, dentro do corpo físico do crente. Paulo está dizendo o seguinte, meu corpo está sujeito a fragilidades, sofrimentos da vida terrena. E ele vai explicar mais isso aí no verso 8 em diante. Ele fala, olha no 8, em tudo somos atribulados. Isso é característica do vaso de barro. E ele falou no verso 7, os irmãos estão entendendo? Ele está dizendo, o tesouro do evangelho está em vaso de barro. E este vaso de barro é frágil. E ele cita as fragilidades no verso 8, olha só. Em tudo somos atribulados. Tribulação é fragilidade do vaso de barro. Mas não angustiados. Perplexos. Perplexidade é coisa do vaso de barro. Mas não desanimados. Perseguidos é coisa do vaso de barro, do corpo físico. Mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E você vê os crentes hoje como? Você vê o contrário. Vamos ler o versículo contrário, verso 8.
Em tudo, os crentes de hoje estão angustiados, mas nem está sendo atribulado. Os crentes de hoje estão desanimados, mas nem estão perplexos. Os crentes de hoje estão desamparados e nem são perseguidos. Os crentes de hoje estão destruídos e nem foram abatidos. É ou não é? É verdade, irmãos. Paulo está dizendo como ele estava e como nós deveríamos ser. Mas nós estamos vendo a nossa realidade o contrário deste verso 8 e 9 do capítulo 4. Mas vamos voltar aqui ao assunto, porque Paulo está dizendo que ele tem uma grande esperança. Olha o 4,14. Ele fala, sabendo que, olha a esperança do apóstolo, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A esperança de Paulo era a ressurreição. A esperança de Paulo era o mesmo que o pai fez com o filho, quando ele morreu, foi lá e ressuscitou, ele também fará isto com o meu corpo. Então Paulo encerra o capítulo 4, sabe como? Ele encerra dizendo o seguinte, não vou me desanimar. Não vou me desanimar, verso 16, porque eu sei que meu corpo físico será destruído. Ele fala, o homem exterior se corrompe. Verso 16 significa, o meu corpo físico será destruído, mas o homem interior se renova de dia em dia. Ele quer dizer, a minha nova criatura será renovada até ser a imagem do Senhor. Conforme ele havia falado no 3,18. O Espírito está me trabalhando para que eu fique parecido com Jesus. Meu corpo vai ceder, meu corpo vai perecer, porque tudo que está aqui nessa matéria debaixo do sol caminha para a degeneração. Mas existe uma coisa que Deus criou e ela caminha para a perfeição, e isto é a sua nova criatura. Por isso que ele vai finalizar lá no 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. É isso daí. Ele vem falando disso desde o 3. Os irmãos estão entendendo isto. Se você achar que o capítulo 5 ele é isolado, você não vai entendê-lo. Porque na realidade ele é uma continuidade de um pensamento. É assim que Paulo começa o capítulo 5 que nós lemos. Ele fala o seguinte, que se este corpo que nós habitamos, ele chama de tabernáculo, né? Tabernáculo está na sua Bíblia. Mas você sabe o que Paulo quer dizer? Ele quer dizer cabana, cabana. Tenda, cabana. Ou seja, algo provisório. Observe o contraste que ele faz no verso 1. Ele diz, se o nosso tabernáculo se desfizer, ele está dizendo, se a minha cabana se desfizer, que o meu próprio corpo físico, ele vai perecer. O dia que eu morrer, o que vai acontecer? Aí ele fala assim, da parte de Deus eu tenho um edifício. Olha só, ele não fala mais cabana, ele fala um prédio. Ele fala uma construção poderosa, que não pode ser destruída, que não pode ser desfeita. Então o meu corpo físico vai ser desgastado pelas intempéries deste mundo, seja por perseguições, doenças, velhices, ou qualquer outra mazela que estamos sujeitos. Mas não desanime, nós temos um edifício lá no céu. Nós temos uma construção que não é temporária como uma cabana, ela é eterna. Ela é eterna. Por isso no verso 1 ele fala do que é eterno. E é sobre essa esperança que nós vamos falar hoje. Os crentes precisam aspirar pelo seu novo corpo, enquanto desgastam o velho corpo no uso da pregação da nova aliança que Paulo tanto exaltou. Aliança esta que nada menos é do que o Evangelho. Qual que é a primeira razão, o primeiro motivo que você tem para gastar seu corpo na pregação do Evangelho e gemer pelo novo corpo? Qual que é o primeiro motivo? Esse primeiro motivo se chama a segurança, ou seja, o selo ou o penhor do Espírito. Vamos ver do verso 1 ao 5, nós já lemos no início, mas eu quero acompanhar novamente com os irmãos. Os irmãos estejam fixos nestes versículos, do 1 ao 5, que eu vou mostrar para você a segurança que nós temos. Você fica assim, eu tenho medo de gastar meu corpo na pregação do Evangelho. E se eu morrer? O que tem? Paulo está dizendo. Você tem um penhor.
Você tem uma segurança. E essa segurança está lá no versículo 5. Ele fala, o próprio Deus que nos preparou para isso, nos dando o penhor do seu Espírito. Amém? Paulo está dizendo, pode gastar seu corpo na pregação da nova aliança que ele havia falado no 3 e no 4. Ele fala, pode gastar. Você tem medo de pregar o evangelho e com isso você ficar debilitado? Ah não, o cara lá está muito velho porque ele encarou muito sol. A pregação do evangelho, ele vivia pregando o evangelho debaixo do sol e ele ficou velho, cheio de rugas. Não tem problema. Você tem segurança, o penhor do Espírito está sobre você. Sabe, um grande puritano, pregador super conhecido e um dos mais respeitados de todos os tempos da história da igreja, chamava-se Jonathan Edwards. Ele pregou um dos sermões mais famosos de toda a história da igreja. Esse sermão se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou este sermão, diz que dentro da igreja as pessoas se agarravam nas colunas da igreja, porque achavam que o chão estava se abrindo para o inferno os engolir. E elas se arrependiam dos seus pecados aos prantos, chorando. Tem essa pregação no YouTube. Lógico que não foi Jonathan Edwards que gravou, mas alguns irmãos que têm o livro, né, dele, com o esboço dessa pregação, pregaram este sermão no YouTube. Você pode assistir depois. Chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este Jonathan Edwards, ele tinha uma filha, e o namorado dela, o noivo dela, ainda preparando para casar, ele disse assim para o Jonathan Edwards, para este grande pregador, o genro dele. O menino falou assim, o rapaz falou assim para ele, eu só tenho uma coisa a oferecer à sua filha. E ele disse, o que é? Ele falou, eu tenho a oferecer a ela o desgaste do nosso corpo na pregação do evangelho, se ela me quiser. E o Jonathan Edwards, como sendo este maior pregador, um dos maiores de todos os tempos da história da igreja, de 2000 anos de história da igreja, ele disse, esse é o genro que eu quero. Um homem que gasta seu corpo na pregação do evangelho. Quando procurava este menino em casa, ele não estava. Ele tinha viajado a cavalo, no meio da neve, para pregar para os índios americanos. E ele estava pregando para estes índios até o cavalo morrer. E o cavalo morreu e ele foi a pé. E depois pegou uma tuberculose, ou pneumonia, não me lembro, e morreu também, aos 29 anos, antes de casar. Este homem chamava-se David Brainerd. Ele tinha um pensamento igual ao do apóstolo Paulo. Eu quero ir para lá. Meu corpo é aquele lá, não é este aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, vou gastar este corpo na pregação do evangelho. Era isto que David Brainerd pensava. Obviamente que sua filha não quis mesmo casar com mais ninguém. Depois que ela faleceu, foi sepultada ao lado dele. São homens que você talvez não sabe da história dessas pessoas na história da igreja. Mas são homens que os índios americanos alcançaram ouvir o evangelho por causa da ousadia deles, da coragem deles. Coisa que talvez nenhum de nós teríamos coragem de fazer. Mas este homem tinha uma segurança. Verso 5. O penhor do Espírito estava sobre a vida dele. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele de tal modo que ele não tinha medo da morte. No verso 1, Paulo diz que se esta cabana aqui se desfizer, não tem problema, eu tenho um edifício lá. Por que eu estou preocupado com isso aqui? Se eu não morrer pregando o evangelho, eu vou morrer de outro jeito. Se eu não morrer pregando o evangelho, eu vou morrer num acidente, eu vou morrer de doença, eu vou morrer de bala perdida, algum jeito eu vou morrer. Ah, mas eu quero morrer que nem um passarinho. Pois ele dizia, eu quero morrer pregando o evangelho. Eu quero morrer, e foi assim que ele morreu. Eu quero morrer pregando o evangelho, porque não tinha medo da morte. Verso 1, Paulo diz, eu não tenho medo da morte, eu tenho uma cabana aqui que é temporária, mas há um edifício aí que ele é eterno. E eu não estou preocupado com essa cabana aqui, que é o meu corpo. Então veja, ele contrasta cabana com edifício, porque ele lembra também, os irmãos lembram também que o primeiro
A primeira casa de Deus, assim chamada, a primeira casa de Deus que foi construída foi um tabernáculo lá no deserto, não foi? Tabernáculo é o quê? Não é o que eu acabei de falar? Cabana, é tenda. Não era coisa chique, não. Claro, o material era de primeira, acabamento, essas coisas. Deus fez uma escolha de materiais bons para construir seu tabernáculo. Porém, lembre-se, ele era um tabernáculo. Ele era um tabernáculo, ele era móvel. Ele não era grudado no chão do deserto, não. Os levitas, cada um tinha sua função de desmontar, carregar durante a peregrinação dos 40 anos no deserto. É quando chegou no reinado de Davi, já bem estabelecido, Jerusalém, capital de Israel, aquela coisa toda, um reinado próspero, abundante, como os irmãos conhecem a história, é que Salomão foi lá e construiu um templo. Aí sim, botou alicerce no chão, o trem não sai de lá mais. Mas até então era tabernáculo, era coisa móvel, era uma coisa simples. Assim como o tabernáculo de Moisés foi substituído pelo templo de Salomão, assim também os crentes precisam desejar que o seu corpo físico seja substituído pelo corpo de glória. Porque este corpo nosso aqui, ele é temporal. Este corpo é móvel. Este corpo aqui, ele é perecível. Mas o que nós aguardamos é uma pátria celestial, aonde corresponde a ela um corpo de glória semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O crente selado pelo Espírito, então, ele não tem medo da morte. Outra coisa, o crente selado pelo Espírito do verso 5 aí, ele também anseia pelo seu novo corpo. Verso 2, ele diz assim: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu pergunto a vocês, irmãos, nós temos gemido pelo corpo de glória? Paulo já tinha dito isso em Romanos 8, 23, quando ele falou assim que nós também, que temos as primícias do Espírito, que é a mesma coisa do selo do Espírito, do penhor aqui, lá em Romanos ele usa outros termos, por causa do contexto é diferente. Mas ele está dizendo a mesma coisa que ele falou aos coríntios. Em Romanos 8, 23 ele diz: nós que temos as primícias do Espírito, gememos, esperando a redenção do nosso corpo. Eu pergunto aos irmãos, nós temos gemido por um corpo de glória? Quando você ora, você lembra disso? Ou você fica orando, Senhor, minha enfermidade, cura ela aqui, porque eu não sei não, eu quero viver mais uns 300 anos, meu Deus. Porque, né, você está querendo que a cabana seja eterna? Não vai ser eterna. Seu corpo vai perecer, então que pereça pregando o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, eu recebi, no capítulo 4 ele fala, eu recebi do Senhor um privilégio de ser um anunciador da nova aliança que é superior à de Moisés, porém está num vaso de barro, atribulado, perseguido, um monte de coisa, mas o detalhe é o seguinte, eu não desanimo, porque ainda que desgaste tudo isso aqui, eu tenho um edifício eterno me esperando. Você está disposto a isso ou não? Ah não, eu vou orar aqui porque eu estou com uma enfermidade, né? Eu quero que Deus me cure. Mas a sua enfermidade, você quer ser curado para quê? Para continuar buscando seus interesses? Para continuar buscando os seus próprios anseios desta terra? Tudo bem, Deus pode te curar. Deus é poderoso. Mas a questão é, nós vamos gastar o nosso corpo em quê? No verso 3, terceiro lugar, o crente selado pelo Espírito Santo, ele anda vestido já aqui com a justiça de Cristo. Ele já anda vestido espiritualmente, porque Paulo diz assim, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Paulo está dizendo assim, há um corpo de glória que nos espera na ressurreição, mas este corpo só será dado se você já andar vestido aqui e não nu. Mas ele não está falando dessa vestimenta agora, ele está falando das vestiduras da justiça de Cristo. Ele está dizendo que só será revestido de glória aquele crente que andou vestido da justiça de Cristo aqui na terra. Embora justificado do pecado, nós devemos viver como tal, como justos, cobertos e não nus. Quarto, o crente selado pelo Espírito prefere ser absorvido pela segunda vinda do que pela morte. Verso 4. Ele fala, pois na verdade, olha o desejo de Paulo, irmãos, entra na cabeça do apóstolo aqui. Verso 4, ele fala, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, nós que estamos aqui na terra, com o corpo físico,
gememos angustiados, que eu acho que hoje ninguém geme mais, mas na época de Paulo gemia, né? Gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Paulo está dizendo, não é porque eu quero morrer. Eu estou gemendo aqui, não é porque eu quero morrer. Ele diz, mas revestido. Eu estou gemendo aqui porque eu quero um novo corpo. Não que eu queira morrer, mas um novo corpo eu quero. Então o que ele quer? Quem são as únicas pessoas que vão receber um novo corpo sem passar pela morte? São os crentes que estiverem vivos na ocasião da vinda de Cristo. E é isso que Paulo queria. Paulo diz, Deus me livre da morte. Quando eu digo que quero um novo corpo, eu não estou dizendo que eu quero a morte. Eu estou dizendo que eu quero a vinda de Cristo. Porque na vinda de Cristo eu serei absorvido por Ele. Eu serei envolvido por Ele e receberei um novo corpo semelhante ao seu. Agora, o que eu vejo hoje é crente com medo da morte. Ai, não quero morrer. E por outro lado, você vê crente desejando a morte. Mas você vê crente desejando a morte por quê? Porque tem cansaço dos problemas. Ah, se Deus me levasse uma hora dessa, já era muito bom. Por quê? Porque você está sofrendo. Esse não é o verdadeiro desejo do corpo de glória. O verdadeiro desejo do corpo de glória é o seguinte, eu não quero a morte. Eu quero ser absorvido pela vinda do Senhor. Mas enquanto Ele não vem, eu prego o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho. Você não tem medo de passar pela morte, porque ainda que você passe por ela, as garras dela não podem te segurar. Jesus falou em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, ou os poderes da morte, não podem prevalecer contra a minha igreja. Agora tem crente que o negócio dele é, eu quero morrer porque as coisas estão muito difíceis para mim. Se este é o seu desejo, então, obviamente, você não entendeu nada da nova aliança. Nada. Absolutamente. Você não sabe nem o que é evangelho. Se você sabe é porque alguém te ensinou, você decorou. Mas isso não faz parte da sua vida. Não é um tesouro que está no seu vaso de barro, não é. O tesouro que está dentro do seu vaso de barro é outra coisa. É uma saúde, é se livrar do problema, é viver uma vida em paz, é ir para não sei para onde, é ganhar dinheiro, é isso. Isso aí é o tesouro que está no seu vaso de barro. E aí quando essas coisas não acontecem, você fica invocado, você fica injuriado, você fica chateado, e aí você diz, eu quero morrer, igual Jonas. Jonas era o pregador do evangelho que não queria pregar. E quando ele teve que pregar, e pregou mesmo, ele viu que Deus perdoou o povo, e ele então falou, eu quero morrer. Mas a morte de Jonas não é porque desejava um novo corpo, a morte de Jonas que ele queria, era porque ele queria sair fora daquela frustração. E tem muita gente hoje assim, se diz crente, mas é frustrado, se diz crente, mas vive deprimido, totalmente arrasado, destruído e desejando a morte. Eu quero morrer, por que você quer morrer? Tanto problema, então você não sabe o que é evangelho, não sabe. Então o crente que tem o selo do Espírito, ele está seguro. Qual o problema que tem em eu morrer? Qualquer jeito que eu morrer, qual é o problema? Tem crente que quer escolher o jeito de morrer para Deus. Senhor, eu quero morrer igual um passarinho. Tem passarinho que morre na pedrada. Como é que é? Faz. Olha aí, a velha aliança também apedrejava. Mas você quer morrer como? Não importa. Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Não é? Então, irmãos, este é só o primeiro ponto. A primeira razão porque você deveria gastar seu corpo no Evangelho e desejar um corpo novo. Gemer por um corpo de glória. Esta é só a primeira razão, porque você tem o penhor do Espírito. Você tem o selo do Espírito. Quem tem o selo do Espírito não tem medo mais de nada. A segunda razão é uma recompensa. Primeiro é a segurança, depois a recompensa. Está no verso 10. Ele fala, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso é recompensa. Vamos lá. O tribunal de Cristo vai contar o que fizemos por meio do corpo. Olha o verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Óbvio que Paulo está falando aqui de uma ausência física. Estamos ausentes do Senhor fisicamente,
mas o Senhor está entre nós. O Senhor está no nosso meio, como foi pregado ontem aqui pelo presbítero Euclides. Ele pregou que Jesus está no meio da igreja, mas fisicamente não. Então Paulo está dizendo, estamos ausentes no Senhor aqui no verso 6, é de modo físico, mas espiritualmente estamos sempre presentes. Agora, o verso 10 que fala do tribunal de Cristo vai contar, presta atenção nisso, vai contar o que você fez por meio do corpo. Você estava ausente do Senhor, né? Não é isso que está dizendo o verso 6? Você está vendo Jesus aqui? Você não está vendo Jesus. Ele está, você sabe disso pela fé. Óbvio que ele até fala no verso 7 isso daí. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Jesus está aqui, sabemos pela fé, mas fisicamente ele não está. Agora, Deus no dia do tribunal de Cristo, do verso 10, ele vai levar em conta o que você fez por meio do corpo. Porque tem crente que é o seguinte, ele não está vendo Jesus, ele vai lá e peca. Ele não está vendo Jesus, ele acha que Jesus também não está vendo ele. Ele não está vendo Jesus, ele acha que Jesus não está vendo. Porque estando ausente no Senhor, fisicamente falando, ele acha que Jesus é que nem ele, limitado, que não está vendo o que ele faz. Meu querido, Jesus vê até o que você pensa, quanto mal que você faz. Então, o tribunal de Cristo, verso 10, vai julgar o que fizemos por meio do corpo. Segundo, o tribunal de Cristo vai provar a sua fé, verso 7. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Crente que andou pela fé nas promessas da vida eterna, ele será recompensado. Agora, o crente que se envolveu com este século, ele não será recompensado. Ainda que ele seja salvo, ele não será recompensado. Esse tribunal aqui, irmãos, não é do juízo. O tribunal de 2 Coríntios 5,10 é de recompensa, é de galardões. É aquele lugar ou ambiente que nós iremos passar para recebermos as nossas recompensas pelo que tivermos feito por meio do corpo, aqui nessa terra, depois de crente. Deus não vai levar em conta o que você pecou lá no passado, não tem nada disso. Deus não vai, porque a Bíblia diz que Jesus já pagou todos os nossos pecados. Aqui está falando de obras para Deus. Aqui o tribunal de Cristo é dentro do contexto todo que vimos falando desde o início, do capítulo 3 e 4, da nova aliança. O tribunal de Cristo é para perguntar para você o que você fez em relação à nova aliança, ao Evangelho. Você pregou o Evangelho? Você viveu o Evangelho? Você creu no Evangelho? Você respeitou o Evangelho? Você propagou o Evangelho? É isto. O tribunal de Cristo é para isto, não é quer saber se você pecou, isso e aquilo, não. Os nossos pecados foram cancelados em Cristo. O tribunal de Cristo é para recompensa, é para galardões. Porque o crente, ou pelo menos aquele que diz que é crente, mas não é salvo, ele nem chega nesse tribunal. Ele nem chega. Se ele não é salvo, ele tem galardão para receber? Não tem. Então o tribunal vai provar a sua fé. Primeiro, vai provar o que você fez aqui. Depois vai provar a sua fé, verso 7. Terceiro, o tribunal de Cristo vai considerar o quanto você desejou estar com o Senhor. Verso 8, está escrito: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O tribunal de Cristo vai julgar isto. Cristo vai te perguntar no dia do tribunal dele o seguinte: você, quando estava na terra, você preferia estar comigo ou você preferia andar no seu corpo? Você preferia cuidar do seu corpo ou gastá-lo pregando o evangelho para estar comigo? Eu sei que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, deram sua vida pregando o evangelho, como este caso que eu contei de David Brenner, genro de Jonathan Edwards. Muitos deram a sua vida, mas muito mais estão amando a sua vida aqui. É ou não é? E Jesus falou que aquele que amar a sua vida aqui, perder lá. Então, o tribunal de Cristo vai perguntar: quando você estava lá na terra, você desejava estar comigo? Porque o que eu tenho visto de crentes hoje é que crentes que desejam estar em todo lugar, menos com Cristo. Só um exemplo. Umzinho, pequenininho, porque tem gente que não gosta quando eu falo isso. Eu vou dar só esse pequeno exemplo, porque ele é bem pequeno mesmo. Vira a igreja. Qual que é a coisa mais fácil da vida cristã? Pelo amor de Deus, gente. Qual que é a coisa mais fácil da vida cristã? Não é vir na igreja, não? Tem coisa mais fácil que é vir na igreja? Eu não conheço. Na vida cristã, não conheço.
em relação a agradar a Deus, e que é um mandamento bíblico, porque congregar é um mandamento, eu não conheço nada mais fácil que vir para a igreja. E naquilo que é mais fácil, os crentes encontram dificuldade. Agora imagine se ele quer estar com Jesus aqui. Não brinca, irmão. Não brinca. Claro que não quer. Se vir para a igreja, que é a coisa mais fácil na vida cristã, o camarada não quer, acha dificuldade. Você acha que ele vai servir a Deus em outra coisa? Porque tudo que eu sei da vida cristã é mais difícil que vir para a igreja. Tudo. Então o tribunal de Cristo vai perguntar: você desejava estar comigo? Ah, não, eu queria mais outras coisas e tal, né? Ah, não, mas eu queria... E ainda se a gente responder para Jesus, não, eu queria estar com o Senhor, ele ainda vai perguntar por quê, qual o motivo? Porque seria fugir dos problemas? Ou porque você realmente me amava? Ah, não, porque eu tinha muitos problemas lá, igual eu falei há pouco, né? Mas o apóstolo Paulo, lá aos Filipenses, ele já havia dito o verdadeiro motivo de viver ou morrer. Ele diz no capítulo 1, verso 22 até o 24, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, os irmãos já sabem, né, destes versículos, assim: entretanto, primeiro quando ele falou, né, que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas ele fala assim: mas se o viver na carne, que é aqui na terra, produz fruto para o meu trabalho, ou seja, ganhar almas, então eu não sei o que escolher. Paulo queria ir para o céu. Paulo preferia morrer. Mas quando ele lembrava que vivo ele podia pregar o evangelho, ele falava: agora eu já não sei o que eu escolho. Eu quero ir para Cristo, mas aqui eu prego o evangelho. As duas coisas são boas. Aí ele diz no 23, ora, de um lado e outro estou apertado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer aqui na carne. Olha aí. Quando o crente tem desejo de morrer por causa dos seus problemas, ai, estou cheio de problema, queria morrer. Pergunto para ele assim: você não gostaria de ficar porque tem irmãos que precisam de você? Não, não gostaria, não. Só pensa nele. Ele não pensa no outro. Então, outra coisa, volte lá agora, 2 Coríntios 5, verso 9. Outra coisa que o tribunal de Cristo vai medir é o esforço da igreja em ser agradável ao Senhor. Verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Ou seja, os crentes se esforçam para ser agradáveis ao Senhor aqui nesta vida? A palavra grega para esforçar aqui é ambicionar. Ambicionar. O maior desejo, a maior ambição, é como se fosse amor pelo desejo. Literalmente a palavra grega significa isso. O amor de desejo, o amor pelo desejo que eu tenho é de ser agradável ao Senhor. Os irmãos compreendem a diferença da tentação nossa para a de Jesus? A tentação nossa é assim: o diabo desperta nossas ambições. E quais são nossas ambições? Pecado. Agora, quando ele foi tentar Jesus, ele foi no coração de Jesus para ver uma ambição. E quando ele olha para o coração de Jesus, ele encontra que ambição? Jesus tinha pecado? Não. Então o diabo não podia tentar nada em Jesus, porque ele não tinha pecado. Mas existia uma ambição no coração de Jesus. Ou seja, minha ambição, meu desejo, né, é fazer a vontade daquele que me enviou. Foi nisso que o diabo tentou pegar Jesus. Ele olhou para o coração de Jesus e falou: esse homem não tem pecado não, como é que eu vou pegar ele? Falou: ah, mas ele tem uma ambição. A ambição dele é fazer a vontade do pai dele, então eu vou trocar tudo aqui. Se você é filho de Deus, transforma pedra em pães. Depois leva Jesus para o alto do templo e fala: pula daqui embaixo, porque está escrito que os anjos te segurarão. O que o diabo está dizendo? O seu pai não te mandou para ser conhecido na terra? Não foi isso? Seu pai não te enviou para ser conhecido na terra? Que tal você pular? Você pula aqui de cima, os anjos te pegam, e todo mundo bate palma e fala: esse aí foi enviado mesmo por Deus. Olha aí, ele estava tentando Jesus naquilo que era a sua maior ambição. E a ambição de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, sendo assim, o crente que trabalha pelo Evangelho
tenha em vista as recompensas perante o tribunal de Cristo. Primeira razão que você tem para gastar seu corpo na pregação do Evangelho é a segurança do selo do Espírito. A segunda é as recompensas que você vai ter no tribunal de Cristo. Já parou para pensar nisso? Tem gente que fala, eu não me importo com recompensa, eu não ligo para isso não. Devia ligar. Porque em toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, galardões são colocados como objetivo dos crentes. Até Jesus fala, aquele que der até um copo de água fria para um dos meus pequeninos não ficará sem o seu galardão. Se galardão não fosse importante, Jesus não nos incentivava a buscá-lo. Terceira e última razão que você deve gastar seu corpo na pregação do Evangelho e gemer pelo novo corpo. Por causa de um impulso. Lembre, primeiro, por causa da segurança, que é o penhor do Espírito. Segundo, por causa de recompensa, que é o tribunal de Cristo. E terceiro, agora, por causa de um impulso. E este impulso é o amor de Cristo. Verso 14. O apóstolo Paulo diz assim, no verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra grega aqui para constranger não é deixar você sem graça. Aqui no português, no Brasil, não é isso que significa constranger? Fulano me constrangeu, eu vou processar. Né? Todo mundo processa hoje porque o outro constrangeu. Constrangimento aqui no Brasil significa deixar a pessoa envergonhada. Mas no grego aqui, constranger é impulsionar. Constranger aqui significa empurrar, conduzir, levar. Dar um motivo para levar adiante. Dar um motivo para encorajar, para levar a pessoa a fazer o que ela tem que fazer. Então, quando Paulo diz o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos conduz. O amor de Cristo nos carrega. É isto que ele está dizendo. Ele não está dizendo o amor de Cristo nos deixa sem graça. Não é isso. Ele está dizendo nos impulsiona. Como é que diz na sua versão, irmã Marina? Nos motiva. O amor de Cristo nos motiva, nos impulsiona. Está vendo? Então, minha tradução não foi errada. Veja, quando o apóstolo Paulo está dizendo agora a sua terceira razão para que você não... para que você desgaste seu corpo pelo Evangelho e gema pelo corpo de glória, agora o terceiro motivo é o impulso, é a motivação. E qual que é a motivação? É o amor de Cristo. Verso 14, o amor de Cristo nos motiva, nos impulsiona, nos conduz, nos leva. O amor de Cristo, primeiro, verso 11, nos leva a persuadir os homens. Paulo diz, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Quando você prega o Evangelho, você consegue persuadir os homens. Não estamos dizendo que você vai converter os homens. Persuadir é uma coisa. Agora, fazê-los seguir é outra. Tem muita gente que se persuade, se convence de que o que você está falando é a verdade, mas ele não se entrega à verdade que ele concorda. Veja, os 4 passos da fé. Primeiro, ouvir a verdade. Segundo, concordar com ela. Terceiro, se entregar a ela. Um indivíduo pode ouvir a tua pregação, concordar com ela e não se entregar. Eu já preguei juntamente com a minha esposa, estávamos numa família, pregando o Evangelho para toda aquela família. O pai, a esposa, sua esposa, seus filhos estavam ali e até alguns amigos. E quando terminamos de pregar o Evangelho, aquele dono de casa, aquele senhor disse assim para mim, olha pastor, concordo plenamente e verdadeiramente com tudo que você disse. Eu fiquei tão feliz, eu falei, agora a família inteira vai converter. Eu falei, e daí? E agora? Você concorda o que você vai fazer? Ele, eu não quero. Veja que Paulo está dizendo no verso 11 que você, conhecendo o temor do Senhor, persuadiu os homens. O amor de Cristo que nos impulsiona deve nos levar a persuadir. Você deve pregar o Evangelho de tal maneira que tire as desculpas da pessoa. Não quer dizer que a pessoa vai se converter, não é isso. Mas pelo menos ela fica sem desculpa. Segunda coisa,
o amor de Cristo deve fazer os convertidos agradecer por aqueles que lhe pregaram o evangelho. Eu vejo que tem muitos crentes que têm essa qualidade de sempre lembrar daquele sujeito que pregou o evangelho para ele e agradecer a Deus pela vida dele. Paulo diz isto sim para os coríntios. Paulo diz no verso 12 bem assim, olha, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade de vocês se gloriarem por nossa causa, para que tenham que responder àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu estou dando oportunidade para vocês me agradecerem, porque fui eu que preguei o evangelho para vocês, coríntios. Fui eu que instituí a igreja aí na casa de vocês. Fui eu que preguei o evangelho de Jesus, vocês se converteram por minha causa. Agora vocês ficam aí, elogiando falsos profetas, recebendo falsos profetas em sua casa. Você fica elogiando e trazendo pessoas para o engano na sua vida, enquanto eu, na verdade, vocês deveriam ser gratos a mim, porque trouxe conhecimento da verdade para vocês. Irmãos, tem crentes ingratos também. Eu falei aqui de crentes gratos, que sempre estão lembrando, ó Senhor, muito obrigado pela vida de fulano, ele me pregou o evangelho, eu converti através da pregação dele, que maravilha, né? Mas tem outros que são ingratos. Eles não estão nem aí para aquelas pessoas que pregaram o evangelho. Aliás, se você não se importa com a pessoa que pregou o evangelho para você, provavelmente você também não vai pregar para outra pessoa. Provavelmente você também não vai pregar. Porque você já foi ingrato. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim, além de eu ir lá persuadir os homens, eu também tenho que me lembrar de quem me persuadiu, não é? Eu tenho que me lembrar de quem foi que me convenceu. É lógico que é o Espírito Santo, mas eu me refiro através de quem? Da pregação de quem? Porque o Espírito Santo não vai pregar. Quem prega é um homem. Quem prega é o homem de Deus. Quem prega é o crente. Mas é o Espírito que usa a palavra dele para convencer. Não é? Até um amigo meu, brincando, me perguntou assim, não é você que prega sozinho, quem prega é você e Cristo. Eu falei, Cristo não prega. Cristo já pregou, ele já veio à terra e já pregou. Hoje quem prega sou eu. Ah, mas você prega a sua palavra? Não, não é minha palavra, é a palavra dele. Ah, então é Cristo que prega. Eu falei, não é. A palavra escrita precisa ser exposta. Ah, mas a palavra escrita por si não é uma pregação? Eu falei, ela pode ser uma pregação, mas às vezes não é inteligível. Por exemplo, quando Filipe chegou diante do eunuco, o eunuco estava lendo. E Filipe perguntou para ele assim, entendes o que lês? E ele falou, como eu posso entender se ninguém me explicar? E ele não chamou o Espírito Santo para explicar, não chamou Jesus, chamou Filipe, sobe aqui e me explica. Filipe subiu na carruagem e explicou para ele. Óbvio, a palavra não é minha, mas o pregador sou eu. Então devemos ser gratos a Deus pelas pessoas que pregaram o evangelho para nós, porque se não fosse através deles, nós não teríamos conhecido a Cristo naquela época. Outra coisa, o amor de Cristo levou Jesus a morrer por nós, logo todos nós devemos viver por Jesus. Verso 15, está escrito, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu te pergunto hoje, irmão, você vive para quem? Para quem você vive? Para você mesmo? Você vive para... eu vivo para o marido. Eu vivo para meu filho. Eu vivo para o meu trabalho. Eu vivo para minha diversão. Quem foi que morreu por você? Foi seu marido que morreu por você? Não foi, porque você não está viúva. Não foi. Quem foi que morreu? Foi seu filho? Morreu por você? Não, eu perdi meu filho, mas ele morreu por você? Ele morreu porque vinha um carro me atropelar, ele entrou na frente. Mas isso te deu salvação eterna? Lógico, nós reconhecemos, né? Todo o drama, todo o sofrimento que isso causa. Mas a pergunta do apóstolo Paulo aqui é a seguinte, você está vivendo por quem? Deveria ser por aquele que morreu por você. Porque ele morreu por você para que você viva para ele. Esta é a verdade espiritual. Você devolve sua vida para Cristo porque um dia ele entregou a dele por você. Em quarto lugar, o amor de Cristo nos faz conhecer pessoas de modo diferente, de modo espiritual. Verso 16, Paulo diz, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte,
que quando você é tocado pelo amor de Cristo, quando você é constrangido pelo amor de Cristo, você não olha para as pessoas conforme a carne. Você não olha para as pessoas conforme os olhos da carne. Você olha para essas pessoas com olhos espirituais. Você não olha mais para Cristo como aquele grande mestre, como alguém fala, Cristo foi um grande mestre. Paulo conhecia Cristo dessa forma, carnalmente falando, mas agora ele olha para Cristo e ele vê como o Redentor, o Salvador, aquele que entregou sua vida por nós. E quando nós olhamos para a vida das pessoas que nos cercam, nós também olhamos com esses olhos. Eu não olho para uma pessoa carnalmente. Eu não olho para uma pessoa, que pessoa, né? Essa pessoa aí é rica, né? Tem de tudo, olha só, paga suas contas, tem sua família. Que joia, que ótima pessoa, só falta ser crente. Não, eu olho para essa pessoa como um pobre pecador, igual a todos que não tem Jesus. Independente. Pastor, mas o cara faz coisas boas, faz boas obras. Você tem que ver, nem crente ajuda igual esse cara ajuda. Não interessa. Se não é crente, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Eu não olho carnalmente para as pessoas. Paulo está dizendo, eu não conheço ninguém pela carne mais. Agora que o amor de Cristo me constrange, agora que o amor de Cristo me impulsiona, eu olho para as pessoas como candidatas à salvação. É por isso que eu prego o evangelho para elas. Em último lugar, o amor de Cristo nos une a Ele, tornando-nos uma nova criação, verso 17. Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você sabe que Paulo usa aqui a palavra grega, não é criatura, ele usa a palavra criação. Tem alguma versão assim? Tem ali, né? Quem está em Cristo é nova criação, ele não fala criatura. Porque aqui, irmãos, quando fala de nova criação, ele está dizendo que Deus fez tudo novo na vida do sujeito. A sua identificação com Cristo, por isso que a preposição em Cristo, em é dentro, não é? Aquele que está dentro de Cristo é uma nova criação, ou seja, pensa, meu irmão, você não é parte de uma criação. Quando você vem para Cristo, você se torna uma nova criação inteira. É como se o mundo inteiro tivesse sido criado dentro de você novo. Entende isso, este versículo? Não quer dizer eu sou uma nova criatura, mas as coisas estão aí. Não, o que é velho passou mesmo. Assim como um dia Deus vai criar novos céus e nova terra, e esta velha terra vai passar, os velhos céus passarão, assim também Ele já criou dentro de você uma nova criação, que todas as outras coisas passaram, todas. Você está pronto para a nova vida, você está pronto para o novo céu e nova terra, você já está pronto. Por isso não faz sentido ficar cuidando. Ai, meu corpo aqui. Não estou dizendo que você vai... agora eu vou me comer carne gorda, eu vou entrar nos vícios, vou pular da montanha. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você cuida do seu corpo e se esquece de gemer pelo novo corpo. Você é uma nova criação em Cristo? Você é. Amém ou não? Você é uma nova criação, então você não liga para as coisas velhas. Então você não se importa com as coisas velhas. Você somente pensa uma coisa. Quem é nova criação, meu corpo velho não importa mais. Eu só quero agradar a Cristo pregando o seu evangelho. Veja, irmãos, eu usei só o capítulo 5, mas ele começa lá no 3. Lá no capítulo 3. A nova aliança é superior à antiga. O evangelho é superior à lei. Os crentes são superiores a Moisés. Já vi um monte de crente falar, queria ser como Moisés, pediu ver a face de Deus. Queria ser como Abraão, que era amigo de Deus. Queria ser como Davi, que Deus falava com ele, tocava a harpa. Eu queria ser... Não, irmãos. Todos eles eram da velha aliança. Jesus falou, lá em Mateus 11, que todos esses, Abraão, Davi, Moisés, todos, Malaquias, todos eles foram menores que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor é maior que o João Batista. Você está querendo o quê? Você
está querendo retroceder? Você está querendo ser como Abraão? Então você está querendo diminuir. Você quer ser como Moisés? Você está querendo diminuir. Porque Jesus falou que o menor no reino dos céus é maior do que aquele que foi maior na antiga aliança, que era João Batista. Porque nós temos uma coisa que eles não tinham. Habita em nós o Espírito Santo. Nós temos o penhor que eles não tinham. Então, finalizo esta pregação dizendo: você tem 3 motivos para desgastar-se no Evangelho. Seja por perseguições, afrontas, doença, idade, tempo, qualquer coisa, qualquer motivo que venha te desgastar. Você tem 3 razões para deixar que esses desgastes aconteçam para você, enquanto você prega o Evangelho. Primeiro, que você tem uma segurança, que é o Espírito. Segundo, que você tem uma recompensa, que é o tribunal de Cristo. E terceiro, que você tem um impulso, que é o amor de Cristo que te constrange. A segurança é o selo, a recompensa é o galardão, e o impulso é a maior prova de amor. Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Minha pergunta, ou melhor, minhas perguntas para hoje. Você tem se preocupado com qual corpo? O físico ou o corpo celestial? A verdadeira maneira de você se preocupar é pregando o Evangelho, compreendendo que apenas nós, a igreja, temos este tesouro, que é o Evangelho, porém em vasos de barro, que é o nosso corpo perecível. Mas não desanimamos, porque sabemos que mesmo ele se desgastando como uma tenda, como uma cabana, Deus já tem nos preparado um edifício, um corpo incorruptível. Amém? Então eu quero encorajar a igreja hoje e encerrar com esta frase: gaste seu corpo na pregação do Evangelho. E quando você voltar, dobre os seus joelhos e gema pelo um corpo de glória. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar.